Fala galerinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando, avançando, treinando, já falando aí para os colegas, ou para outras mamães, ou para outras maneiras, né? Os amigos, pô, tô com um cursinho maneiro. Me ajudem também, senhores, tá? Divulguem-me. Eu não tenho muito essa skill na minha vida de autodivulgação, então se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer, tá bom? Beleza? Então hoje a gente vai seguir aqui com polígonos. Ainda estamos em geometria. Ainda estamos em geometria, tá bom? Depois de polígonos a gente pode seguir aí sobre triângulos, mas eu creio que eu vou dar um pause e a gente vai fazer um pouco mais de álgebra para voltar um pouco às continhas. Aí depois a gente segue com triângulos e vai avançando, tá bom? Vamos fechar a matemática básica toda. O que é matemática básica? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Matemática básica é a matemática ali até o término do ensino fundamental, talvez, tá bom? É aquela matemática que te possibilita aprender outras coisas mais avançadas. Mas eu vou usar esse curso aqui também para prolongar para a parte avançada mais para frente, tá bom? Fica aqui meu compromisso, beleza? Então vamos aqui para o que é um polígono. Galera, o polígono, os livros trazem essa definição aqui, ó. Polígono é uma figura fechada por segmentos de retas. Qualquer figura em que haja um espaço delimitado por retas é um polígono. Então veja, aqui eu tenho um polígono, ó. Tem essa reta, aí liguei a essa reta, aí liguei a essa reta, liguei a essa e liguei a essa. É um polígono. Aqui também, ó. Liguei, 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 liguei. Aí, pessoal, os livros, né, a matemática, ela traz uma distinção bacana. Nós temos o polígono côncavo e o polígono convexo. Como que eu vou diferenciar um de outro? O polígono côncavo, geralmente, ele tem esses dentes aqui. Porque se você colocar um ponto aqui e um ponto em outro ponto interno ao polígono e ligá-los, vai ter uma partezinha externa. Sempre que acontecer isso, você tem um polígono côncavo. Veja aqui, ó, eu posso pegar qualquer dois pontos aqui internos a esse outro polígono e sempre a reta oriunda disso vai estar sempre interna. Quando isso ocorre, eu tenho um polígono convexo. Então, essa é a grande diferença do polígono côncavo para o polígono convexo. E o nosso estudo da aula toda de hoje vai ser tratar basicamente dos polígonos convexos, que é o principal aqui para a gente. Tá bom? Então, vejamos aqui. Elementos importantes de um polígono. Tá? Então, tem esse polígono aí, que é um retângulo, né, senhores? Se esse aqui for um ângulo de 90 graus, que eu vou botar aqui, ó, nós estamos diante de um retângulo. Retângulo todo mundo conhece, por isso que eu peguei ele como exemplo. Então, olha só, para absolutamente todos os polígonos, todos, nós teremos vértices, que é o encontro de dois lados, e esses vértices a gente vai botar um ponto nele. Então, vou botar o ponto A aqui, ó, o vértice A. Aqui tem o vértice B. Aqui vai ter o vértice C. E aqui vai ter o vértice D. Tá bom? Esse é o primeiro ponto aí que a gente vai ter no nosso polígono. Tá bom? Nós teremos também, obviamente, os lados. Então, aqui eu vou ter o quê? Um lado. Aqui eu vou ter outro lado e outro lado. Legal, professor, legal. Nós também temos, galerinha bonita, ó, os ângulos internos ao polígono. Então, esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90, né, porque a gente está falando de retângulo, é um ângulo interno. Então, olha como é que eu vou chamar o ângulo interno, ó. Ângulo interno. A partir de agora, a gente vai usar assim, ó, um A e um Izinho do lado, para indicar que é ângulo interno. Então, esse aqui vai ser um ângulo A interno. Ó. Esse vai ter outro ângulo A interno, esse outro ângulo interno e esse outro ângulo interno, tá? Esse é um ângulo interno.
Entretanto, pessoal, os polígonos também possuem ângulos externos. Como assim, professor? Sim, ângulos externos ao polígono? Sim. Então, a partir de agora, a gente vai chamar um ângulo externo de A, de ângulo externo de E. E como é que a gente acha o ângulo externo? A gente acha o ângulo externo assim, galerinha, ó, prolongando um lado. Quando eu prolongo, deixa eu prolongar direito isso aqui, ó. Quando eu prolongo, não ficou legal não. Agora vai. Quando eu prolongo um lado, passo direto do vértice, veja que vai formar um ângulo aqui também, ó, aqui fora. Esse ângulo aqui, que a gente sabe que é 90, né, porque tudo aqui tem que dar 180, aqui também vai ser 90, vai ser também um ângulo reto. Esse camarada aqui vai ser o quê? O nosso ângulo externo. Então, para cada vértice aqui, né, nós teremos um ângulo externo. Ele é formado a partir do prolongamento de qualquer um dos lados, tá bom? Beleza? Beleza, professor, mas é só isso que nós temos no polígono? Não, temos mais coisa. Se eu pegar esse polígono e traçar uma reta que vai de um vértice até outro vértice que não seja consecutivo, porque, veja, se eu ligar esse vértice até esse, vai dar o lado. Mas eu liguei esse até esse, ou esse até esse, nós temos o que chamamos de, vou escrever aqui, ó, diagonais do nosso polígono. Então, esse segmento aqui, ó, vou até botar aqui, ó, nós temos uma diagonal, ó, diagonal, temos duas diagonais. Quais são as nossas diagonais? Nós temos a diagonal AC, que é esse segmento de reta que vai de A até C. Então, vou botar aqui, ó, AC. E qual outra diagonal? Que vai de D até B ou de B até D, né? Vou botar B até D. Então, essas são as nossas diagonais. Tá bom? Então, veja, nós temos os lados, nós temos os vértices, nós temos as diagonais, nós temos os ângulos internos e os ângulos externos. Tem que saber exatamente o que é cada um desses, tá? Seguindo, a gente pode classificar os polígonos, pessoal, com relação à quantidade de lados que eles possuem. Vocês já sabem isso. Quer ver? Como é que se chama um polígono que tem 3 lados? Vocês sabem, né? Triângulo. E de 4 lados? Quadrilátero. Mas se eu falar e de 13 lados, você sabe? E de 10 lados, você sabe? Esse é o conhecimento que vocês têm que decorar. Tem que decorar, não tem jeito. Tem que decorar. Então tá aí, ó. Olha aí, ó. Se liguem no efeito. Eu sou o rei dos efeitos do slide, ó. Vlau, toma ali. Vejam, eu tenho o número de lados e os nomes que a gente dá. Eu botei os principais. Triângulo, 3 lados. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono, ó, penta, vem de penta. Né? Nós somos pentacampeões mundiais, ganhamos 5 vezes a Copa do Mundo. Queremos buscar o hexa, não é? Hexágono, 6 lados. Heptágono, ó, vou marcar esse aqui, eu vou marcar o que vocês costumam esquecer, tá? Então, vocês costumam esquecer o heptágono vocês costumam esquecer, que são 7 lados. 8 de octo, mole, octógono. 9 lados, eneágono. Vou botar aqui que vocês esquecem também. 10, decágono, D10. 11, decágono. Agora que é a lógica. 2, decágono. 3, tridecágono. 14 não é tão utilizado. 15, pentadecágono. Vocês costumam esquecer. 18, octodecágono. E esse aqui, vou botar até com um quadrado mais grosso que vocês esquecem totalmente. É o icoságono, é um polígono de 20 lados, tá?
Colhe isso aí na parede de vocês, para vocês nunca mais esquecerem, tá? Imprimam e colocam. Pode botar até minha carinha assim, ó. Tira uma foto e imprime depois, ó. Aí manda lá no e-mail para saber quem é você. O louco que seguiu essa minha sugestão. Tem que ser louco ou louca, né? Não sabe. Tá, então, continuando aqui. Então, a gente classificou quanto aos lados, mas há algumas outras formas da gente classificar, tá? Um polígono cujos ângulos, perdão, são iguais, a gente pode chamar que eles são também um polígono equiângulo. Equi, esse prefixo aqui, ó, vem de igual, tá, senhores? Então, tudo que for equi alguma coisa, é ângulo igual, tá? O que é um polígono de lados congruentes? É um equilátero, ó, lados iguais. Portanto, nós podemos definir agora o que é um polígono regular. O que é um polígono regular, professor? Um polígono regular é aquele polígono que tem os lados e os ângulos iguais. Lembrando sempre que congruentes é a mesma coisa que iguais, tá? Iguais. Beleza, galera? Agora vamos para a nossa primeira fórmula. Vocês precisam saber como se encontra o número de diagonais de qualquer polígono. Qualquer polígono. Porque, veja, se eu pergunto assim, qual é o número de diagonais de um quadrado? Porra, professor. Aí tu vai lá, pô, isso é muito fácil, professor. Tem um quadrado lá, ó. Fechou. Eu tenho uma diagonal, opa. Eu tenho uma diagonal e eu tenho outra diagonal, duas. Pô, professor, manda mais, tá muito fácil. Por que ficou fácil? Porque você foi lá e desenhou. Mas e se eu pergunto assim, tá bom então, jogador, quer me sacanear? Então me responde aí, quantas diagonais tem o icoságono, que é um polígono de 20 lados? Tu não vai saber nem desenhar, para começo de conversa. Nem eu sei como é que se desenha o icoságono, para ser honesto. Depois vou jogar aqui no Google para descobrir como é que é a figura de um icoságono. Para descobrir, então, as diagonais, se eu não sei nem desenhar, ferrou. Não, porque a matemática tem uma fórmula para isso. Ela tem uma fórmula para isso, tá? Qual é a fórmula do número de diagonais? É assim, galera, ó. D, a partir de agora, vocês vão colocar na cabecinha de vocês que é o número... D é o número de diagonais, tá? Então, vou botar aqui, ó, número de diagonais. Esse nzinho aqui é o número de lados do polígono. Então, qual vai ser o número de diagonais? Vai ser uma fração. Em cima, você vai ter o número de lados vezes o número de lados menos 3, tá? Divididos por 2. Divididos por 2. Tá? Então, é n que multiplica n menos 3 divididos por 2. É uma fórmula que tem que decorar. Então, a gente sabendo que o icoságono tem o número de lados n igual a 20, vou jogar na fórmula. Então, o número de diagonais do icoságono vai ser 20, que multiplica 20 menos 3 divididos por 2. Então, o número de diagonais vai ser igual a 20 vezes 17 divididos por 2. Já sabemos, como aqui tem uma multiplicação, eu posso simplificar aqui, ó. 20 divididos por 2 dá 10. 2 divididos por 2 dá 1. Então, eu posso dizer, portanto, que o meu número de diagonais é 10 vezes 17, 170 diagonais. Então, o icoságono tem 170 diagonais. Tem 170 diagonais. Tá bom? Então, não preciso nem saber desenhar, mas eu sei dizer que ele tem 170 diagonais. Fechado, galerinha? Ah, professor, não entendi essa simplificação não. Faz aí, ó, 20 vezes 17, divide por 2, vai dar 170. Tá bom? Então, decorem. Tem que decorar. Beleza? Atenção. Atenção.
Às vezes, a questão que você for fazer não vai pedir o número de diagonais somente. Ele vai perguntar assim: quantas diagonais passam pelo centro desse polígono? Passam pelo meio dele. E quantas não passam pelo centro do polígono? Como você faz isso? Assim, ó. Número de diagonais que passam pelo centro. Veja que aqui eu tenho um hexágono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono regular. Vamos botar todas as diagonais dele? Vai ficar uma figura maneira, ó. Botar todas as diagonais deles. Eu tenho essa diagonal, tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa, tenho essa. Falta mais alguma? Não, desenhei todas as diagonais aí, ó. Vejam, ó, que há diagonais, ó, vou fazer uma por outra. Se eu traçar essa aqui, ó, ela passou pelo meio? Não. Mas se eu desenhar essa aqui, ó, vai passar pelo centro. O centro está aqui, ó. Se eu desenhar essa aqui, ó, não vai passar pelo centro. Se eu desenhar essa aqui, ó, não passou pelo centro, mas essa aqui passa. Essa aqui também. Então, como é que a gente descobre a quantidade, de forma bem rápida, do número de diagonais que passam pelo centro ou não? Vocês vão seguir essa regrinha aqui, ó. Se o número de lados for ímpar, sei lá, for um triângulo, pentágono, um heptágono, né, um eneágono, não vai haver diagonais que passem pelo centro. Não vai haver. Então, são 0 diagonais que passam pelo centro. Agora, se o número de lados for par, é muito fácil. É muito fácil, ó. O número de diagonais que passam pelo centro vai ser n sobre 2. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um número de lados 6. Um hexágono, né? Se eu quero saber a quantidade de diagonais que passam pelo centro, é só pegar 6 e dividir por 2. Então, 3 diagonais passam pelo centro. 3 diagonais passam pelo centro. Molezinha, né? Desculpe. Beleza? Vamos dar uma treinada aqui. Ó, vamos lá. Quantas diagonais possui o octógono, professor? Mole. Eu sei que a fórmula de diagonais é D igual a N, que multiplica N menos 3, divididos por 2. Então, qual que vai ser o número de diagonais? Vai ser 8, que multiplica 8 menos 3, divididos por 2. Isso aqui vai dar quanto? 8 menos 3 dá 5. 8 vezes 5, 40, divididos por 2, 20 diagonais. Molezinha, professor. Então, 20. Próxima questão. Próxima questão. Quantas diagonais, agora, ó, passam pelo centro do octógono? Como o octógono é um número n par, vou botar aqui, ó, n é par, porque é 8, e 8 é par. O número de diagonais que passam pelo centro vai ser n divididos por 2. Ou seja, 8 divididos por 2, que é igual a 4. Então, 4 diagonais passam pelo centro. Tá? Agora, quantas diagonais não passam pelo centro? Aí é mole da gente imaginar, galera. Ó, se 20 é o total de diagonais do octógono e 4 passam pelo centro, logo 20 menos 4 não passam pelo centro. Então, 16 não passam pelo centro. Tá? Quantos vértices possui um octógono? Um octógono tem 8 lados. O número de vértices é a mesma quantidade do número de lados. Então, são 8 vértices. 8 vértices, tá? Quantos lados possui um octógono? 8 lados. Beleza, galera? Até aqui? Show! Vamos aprender mais uma fórmula. Como se calcula a soma dos ângulos de um polígono? A soma dos ângulos, primeiramente, interna. Tá? Então, a soma dos ângulos internos de um polígono. Será que dá para, mesmo sem desenhar, mesmo sem conhecer muito bem,
Será que dá para calcular a soma de todos os ângulos de dentro de um polígono? Dá sim. Como? A gente vai chamar a soma dos ângulos internos de S e o izinho do lado, ó, soma dos ângulos internos. Basta você pegar 180 e multiplicar pelo número de lados menos 2. Simples assim. Simples assim. Podia provar para vocês, mas não vou fazer isso não, porque é básico isso aqui, ó. Octógono. Qual que, então, vai ser a soma dos ângulos internos de um octógono? Eu vou pegar SI, que é a minha soma, vai ser igual a 180, que multiplica o N aqui é 8, 8 menos 2. Então, o meu SI vai ser igual a 180 vezes 6. Isso aqui dá quanto? 180 vezes 6 dá 1080. Então, 1080 graus é a soma dos ângulos internos de um octógono. E de um triângulo? De um triângulo, ó, a soma dos ângulos internos, e eu até já falei isso para vocês, é 180, que multiplica o N aqui é 3, 3 menos 2. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 1. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus. Lembra que eu falei? Galera, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, por isso. Tá? Outro, retângulo. Um retângulo tem 4 lados. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica 4 menos 2. A soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 2. E a soma dos ângulos internos, portanto, vai ser 360 graus. Lembra que eu falei para vocês? A soma dos ângulos internos, os ângulos internos de um triângulo são suplementares, porque somam 180. E a soma dos ângulos internos de um retângulo é 360, portanto, eles são replementares. Lembra que eu falei isso? Pentágono. Qual que é a soma dos ângulos internos de um pentágono? A soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica 5 menos 2. A soma dos ângulos internos, portanto, vai ser 180 vezes 3. A soma dos ângulos internos vai ser 540 graus. Então, tá aí, ó. Beleza? Show de bola? Eu sei que você está se perguntando, então já vou responder. E a soma dos ângulos externos de um polígono? Essa é muito fácil, jogador, jogadora. Fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó. É muito fácil. Só responde para mim. 360. Ó, a mágica, ó. Vai sair lá de baixo, ó. Vem aqui, ó. Ó. Vai sair aqui, ó. Vem. Toma. Vem. Toma. Beleza? 360 graus. Decore. Decore, pô. Só decore e aceite. Tá? Um octógono. Qual que vai ser a soma dos ângulos externos? 360. De um triângulo, de um retângulo, de um pentágono? 360, 360, 360. Aceite. Ok? Beleza? Mas eu sei que você tá aí. Pô, professor. Beleza. Descobri a soma. Mas e se o polígono for regular? O que é um polígono regular? Tem todos os lados iguais e todos os ângulos também. Como que eu faço para calcular um ângulo interno só? Ou um ângulo externo? Isso é muito fácil. Por que é fácil? Se eu sei a soma, basta eu dividir pelo número de lados. Concordam comigo? Ó, se eu tenho a soma, ó, isso aqui é a soma. Se eu dividir pelo número de lados, eu vou ter um ângulo interno. É por isso que a fórmula do ângulo interno de um polígono regular é 180, que multiplica n menos 2 divididos por n. Entenderam?
Então vejamos aqui, ó, qual que vai ser o ângulo interno de um octógono. Já vou dar um macetinho para vocês. Por hora, entubem essa fórmula porque é mais fácil de entender. Ó. O AI vai ser igual a 180, que multiplica 8 menos 2, porque aqui o n é 8. Essa é a soma dividido pelo número de lados 8. Então, AI vai ser igual a 180 vezes 6, que dá 1080, divididos por 8. Logo, o ângulo interno de um octógono vai ser 540 por 4, 270 por 2, 135 graus. E do triângulo? O ângulo interno de um triângulo vai ser 180, triângulo regular, né? Que é o n igual a 3. A 3 menos 2 divididos pelo número de lados, que é 3. Então, o ângulo interno vai ser 180 vezes 1 divididos por 3. O ângulo interno vai ser 60 graus. E o do pentágono? O ângulo interno vai ser 180, que multiplica 5 menos 2, divididos por 3. O ângulo interno vai ser quem? 180 vezes 3 divididos por 3. Logo, o ângulo interno vai ser quem? Vai ser... divididos por 3. Olha a loucura! Olha a loucura! Não vou fazer corte nessa aula, não faço cortes sobre 5. Aqui o n é 5, né? Já estava vendo, tá errado. Pentágono é 5 lados, né? Então, ó, isso aqui vai dar quanto? 180 vezes 3 vai dar 540 divididos por 5, dá quanto? Vamos ver. Baixei 5, dá um resto 0, baixo 4, não dá, boto 0 aqui, ó, blau, 0, 8 vezes 5, 40, resto 0. 108 graus, então o ângulo interno vai ser 108 graus. 108 graus. E professor, se eu quiser calcular só um agora, ângulo externo, a mesma lógica. Eu pego a soma, que é 360, e divido pelo número de lados. Então, ó, do octógono, que é um n igual a 8, basta eu pegar 360 e dividir por 8. Isso aqui vai dar quanto? Dá 180 por 4, 90 por 2, 45 graus. De um triângulo, que é n igual a 3, o AE, vou botar aqui, o AE vai ser quem? Vai ser 360 divididos por 3, que vai dar 120 graus. E do pentágono, o AE vai ser 360 divididos por 5, né? Porque o n aqui é 5. Então, o AE vai ser quem? 360 divididos por 5, vamos ver. Baixo 36, 7 vezes 5, 35, sobra 1, baixo 0, 2, resto 0, 72 graus. Então, tá aí, ó. Olha que lindo. Tá aí, 72 graus, ângulo externo. Beleza, professor? Tu disse que ia passar um bizu. E para passar esse bizu, eu vou perguntar para vocês. Vou até botar no slide do bizu e pergunto para vocês. Qual que é a fórmula mais fácil? Achar o ângulo interno ou o ângulo externo? O ângulo interno é 180, que multiplica n menos 2 sobre n. E o ângulo externo é 360 divididos por n. É muito mais fácil achar o ângulo externo, concordam comigo? Muito mais fácil. Beleza, tendo isso em mente, olha aqui, eu tenho esse pentágono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu estou dizendo que é regular, tá? Vou prolongar um lado aqui, só para a gente poder pensar junto. Ó, eu sei que aqui eu tenho o quê? Um ângulo interno. E esse camarada aqui de fora, que eu vou botar de azul, é um ângulo externo, não é? Prolonguei aqui um ângulo externo. Olha que legal que eu posso dizer. Caraca, então quer dizer que um ângulo interno
mais o ângulo externo dá 180 graus, professor? É isso. Mas o que que isso me ajuda? Muita coisa. Muita coisa. Como assim? Vejam, olha a mágica. Se eu quero descobrir o ângulo interno de um octógono, eu não vou fazer, o ângulo interno é 180, que multiplica 8 menos 2 divididos por 8. Não vou fazer isso. Isso aqui está fora de cogitação. Não vou. O que eu vou fazer? Eu encontro o ângulo externo primeiro, que é 360 divididos por 8, que eu já descobri que é 45 graus. Isso aí, ó, 45 aí mais 45 tem que dar 180. Joguei aqui nessa nossa igualdade. Botei 45 para lá. O aí é 135 graus. Olha que facinho. Se você tem conta rápida, tu nem precisava jogar aqui. Você daqui, 45 para 180 é 135. Então, aí é 135 graus. Caraca, que legal. Ó, triângulo. Qual que é o externo? 360 divididos por 3. 120. Esse é o ângulo externo. Então, o interno vai ser quanto? O que falta para 180? 60. O quadrado, professor? Mole. O ângulo externo, 360 divididos por 4, que é o número de lados do quadrado, vai dar 90. Então, quanto que falta para 180? 90 graus. Ângulo interno, 90. Pentágono, professor? Mole. 360 divididos por 5, que é o número de lados do pentágono, dá 72. Quanto que falta para 180? 108. Muito, mas muito mais fácil para encontrar o ângulo interno. Fechado, galerinha? Fechado? Então, vamos prosseguir. O que é agora um perímetro de um polígono? Isso eu sei que vocês sabem, né? E são as poucas coisas que a gente aprende na escola bem. Um perímetro. O que é um perímetro? É a soma de todos os lados de um polígono. E aqui, galera, não importa se ele é regular ou não. Qualquer polígono vai ter perímetro. Basta você somar os lados. Mas talvez o que você não saiba, o que você não lembra, pelo menos, da escola, é que a gente chama o perímetro de um polígono de um símbolo chamado 2π. 2π é o símbolo que indica perímetro. Perímetro. Então, vejamos, ó, qual que vai ser o perímetro desse polígono aí? O perímetro desse polígono vai ser 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, que vai ser 25 centímetros, tá? E quando o polígono for regular, como é esse caso, você não precisa nem somar tudo, bastava você fazer assim, ó. Pô, se o polígono é regular, ou seja, todos os lados são iguais, basta eu pegar o tamanho de um deles e multiplicar pela quantidade de lados, que é 5. Vai dar 25 centímetros, tá? E em conhecendo o perímetro, é bom também que vocês saibam o que é o semiperímetro. Isso é muito fácil, galera. Ó, um círculo é uma volta completa. Um semicírculo não é metade de uma volta? Então, se o perímetro é 2π, o símbolo do semiperímetro vai ser a metade de 2π, que é π. Então, π é semiperímetro. E cuidado para não cair nessa pegadinha. Quando a questão pede para você encontrar o π, ela não quer saber o perímetro, ela quer saber o semiperímetro. Muita atenção. Então, quem seria o semiperímetro daquele polígono ali de cima? Seria o perímetro, que é 25, divididos por 2. Isso aqui vai dar 12,5 centímetros. Atenção para isso aqui, tá? Indo mais além, galera, para a gente fechar a aula, eu preciso que vocês saibam que um polígono, geralmente, quando a gente vai fazer uma questão um pouco mais dificinha, ou quando está aprendendo essa matéria, é comum já que os professores apresentem essa matéria juntamente com o conceito de, inscrição e circunscrição de um polígono na circunferência ou da circunferência num polígono.
O que isso quer dizer? Quer dizer que o polígono pode estar dentro da bolota ou fora da bolota. Olha aqui. O polígono pentágono ali, o pentágono regular, tá? Que eu coloquei ali, galera. Ele está dentro ou fora da circunferência? Está dentro. Então, o polígono aqui, ó, está inscrito na circunferência. Tá? Beleza? Mas a bolota, a circunferência é uma bola, tá, senhores? Ela tá por fora ou por dentro? Por fora, então posso falar que a circunferência, olha que legal, está, olha que legal, circunscrita ao polígono. Então depende de que referência eu quero usar. Se eu quero pensar do polígono em relação à circunferência, está dentro, está inscrito. Então, inscrição é coisa dentro. E circunscrição é coisa por fora. Ou eu posso falar que a circunferência está circunscrita ao polígono. E nesse caso aqui, eu tenho agora um polígono por fora. Então, circunscrito a, vou botar aqui a bolota, tá? E, por consequência, eu tenho a bolota inscrita ao polígono. Então, depende da referência que você for fazer. Mas o que eu quero que vocês saibam? Quando eu tenho um polígono regular, tá, inscrito, ou vou botar um polígono regular inscrito, o centro, esse centro aqui, ó, ele vai ser o centro do polígono, tá? Então, olha só que legal. E nesse caso aqui, ó, essas distâncias são iguais. Mas eu não quero falar isso para vocês agora não, porque eu acho que é um conhecimento avançado e eu vou falar isso mais para frente para vocês com calma, em um outro módulo, tá? De uma matemática mais intermediária, já para a galerinha que vai querer começar a arriscar um concursinho ou outro, tá? E depois a gente faz o módulo avançado, que é tiro, porrada e bomba, sangues e cabeças rolarão. Tá bom, galera? Com isso a gente finaliza mais uma aulinha de geometria básica. Muito obrigado, siga estudando, faça as tarefas da lista, além da minha próxima aula com vocês aqui de exercícios, tá? Faça, é assim que você vai aprender, não é só vendo aula, é vendo aula, fazendo os exercícios dos slides de exercícios e fazendo a listinha. São poucos exercícios, é só para você exercitar, faça tudo. Beijo no coração, até mais!